A paz do Senhor, queridos irmãos. Me chamo Dimitri Cardoso de Matos, eu sou presbítero da Assembleia de Deus de Ituporanga, de Santa Catarina. O meu pastor é o pastor Wilson de Souza, nosso pastor presidente aqui no campo de Ituporanga. E também agradeço aos obreiros que são participantes da Escola Bíblica Dominical e que me escalaram para dar essa aula. E posso falar um pouco deles, mas é o presbítero Toniel, o diácono Laudelino, o presbítero Luiz Ricardo, e todos o corpo de obreiros. Que toda honra e toda glória seja ao nosso Senhor Jesus, a qual eu fui incumbido de falar. Então é um prazer muito grande, é o que eu amo fazer, é falar a palavra do Senhor. E começando hoje na Escola Bíblica Dominical, no dia 23 de fevereiro de 2025, o primeiro trimestre, nós estamos seguindo essa apostila. Essa apostila, na verdade, é um livro que nos mostra, o pastor Ezequias Soares, ele escreveu um texto maravilhoso, mostrando onde nós podemos achar na Bíblia, a qual eu vou ler para vocês, e mostrando cada parte. A aula de hoje é a lição número 8, onde fala que Jesus viveu a experiência humana. Apesar de parecer repetida da semana passada, onde aqui o pastor Tiago acabou ministrando, e não vou ser repetitivo, mas aqui a gente vai entrar na experiência de Jesus como homem, ele que é 100% Deus e 100% homem, mostrarei aqui para vocês mais uma vez, e a experiência, a verdade prática em que que esse texto nos fala, que Jesus Cristo teve uma vida social, amigos, parentes, interagia com as pessoas, e era conhecido dos seus vizinhos, dos moradores de Nazaré, onde ele foi criado. E o texto áureo está em Mateus 4:23, eu vou ler para vocês. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Então você vê aqui, nesse texto, em que Jesus andava e conversava e tratava as enfermidades, cuidava dos doentes, e fazia os seus milagres. Então você vê essa interação social de Jesus. E eu vou mostrar outras partes. A leitura bíblica de classe, vamos começar com João, primeiro capítulo do Evangelho de João, Evangelho de Cristo, escrito por João. No dia seguinte, quis Jesus ir a Galileia e achou Filipe e disse-lhe, segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe, havemos achado aquele a quem Moisés escreveu na lei, de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, o filho de José. Disse-lhe Natanael, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E aí Filipe lhe disse, vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse, eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael, de onde me conheces tu? Jesus disse-lhe, antes que Filipe te chamasse, te vi eu estando debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe, Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu, por que te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que essa verás. E disse-lhe, na verdade vos digo que, daqui em diante, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Essa parte, me perdoe, está em Mateus 26:37. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse, a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo a segunda vez orou, dizendo, meu Pai, se este cálice não pode passar de mim, se eu o beber, faça-se a tua vontade. Então, a intenção desses textos bíblicos, apesar de não, você vai ver em evangelhos diferentes, mas você vê de forma bem explícita em que Jesus ele interagia com aqueles a quem ele falava. Então, isso vai reforçar o entendimento. Eu gosto de falar que
que a gente só conhece o falsificado, ou reconhece algo falsificado, quando nós conhecemos o original. A nossa Bíblia é um livro que nós precisamos ler diariamente, né? Eu posso afirmar para vocês que há mais de 10 anos, todos os dias, eu leio pelo menos aí um período de 20 a 30 minutos, né? Dias que eu consigo mais, né? Ou dias que eu acabo me aprofundando mais, mas é algo que modifica a nossa vida, porque nós precisamos conhecer Jesus da forma que ele é. Muitas vezes, né, pessoas pensam, né, ou imaginam quem é Jesus, imaginam o caráter dele, né, fazem teorias sobre isso, né, mas acabam não entendendo. Então a gente precisa, para refutar as heresias, refutar as mentiras, nós precisamos conhecer o original, nós precisamos conhecer a verdade. E a verdade, né, está na Bíblia, né, a Bíblia é a palavra de Deus, né, e a verdade é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, vamos ao comentário. Introdução. O Senhor Jesus não viveu como anacoreta, ou seja, anacoreta era um ermitão, é uma pessoa que vivia como um monge, né, um eremita retirado. Então, ele teve vida social, né? Então, na narrativa bíblica, né, ele descreve essa vida social e religiosa, né? Ele ia nas sinagogas, né, pregava a palavra, explicava para aqueles que estavam ali querendo entendê-la, né? E também ele frequentou casas de pessoas que eram consideradas impuras, pessoas que muitas vezes eram renegadas por aqueles que deveriam falar a palavra de Deus, né? Falar, né, explicar sobre a Torá, né, explicar sobre as leis de Moisés, mas eles eram excluídos, né? Porque eles eram, né, adúlteros, eles eram muitas vezes cobrador de impostos, né? Então os fariseus eles se distanciavam dessas pessoas. E aqui Jesus ele mostra como a nossa natureza, né, não deve excluir as pessoas, né, mas o evangelho ele deve ser alcançável e o evangelho deve mudar a nossa vida, né? Então alguns hoje pregam, né, o evangelho para que você se agrade, né, e para que não afaste as pessoas, né? Então eles acabam não falando, né, omitindo algumas verdades. Então o evangelho ele nos modifica, né, e não nós modificamos o evangelho. Tem pessoas que querem hoje pregar um evangelho mais light, né, um evangelho onde não se fala sobre inferno, onde não se fala sobre correção, mudança de vida, não se fala sobre, né, se fala sobre aceitar diferenças, né, mas ao longo da Bíblia nós conseguimos entender, né, conhecendo o nosso Senhor com plenitude, nós conseguimos verificar que isso muitas vezes trata de uma inverdade. Então, a experiência humana no ministério de Jesus, os debates com as autoridades religiosas. Então, os principais opositores eram os fariseus, né? Eu creio que todos já saibam disso, né? Existia também o grupo dos saduceus, né? Os saduceus era um grupo o qual, apesar de ser judeu, ele não acreditava na ressurreição. Tanto que uma ocasião eles perguntaram para Jesus, era a grande pegadinha entre os saduceus para os fariseus, né? Aquela mulher que casou e não teve filhos, e aí o irmão teve que casar para que tivesse filhos, né? E aí, tendo filho, colocaria o nome do irmão mais velho que faleceu. Essa é a lei de Moisés. E essa mulher, né, novamente ficou viúva e casou com outro irmão mais novo, e 7 vezes ela se casou, e no final ela acabou falecendo, né, e indo ao céu, né, a quem ela seria esposa, né, do primeiro irmão, do segundo, do último. E Jesus foi muito explícito falando que, né, para eles que eles não sabiam da verdade, né, mas lá o relacionamento não será de marido e mulher, né? Aí nós seremos como os anjos, né? Sem ter esse relacionamento matrimonial. Então essas explicações de Jesus são excelentes, eram dúvidas que eu tinha quando eu era ímpio, né? E foi muito bom para que você vai perceber que a maioria dessas dúvidas, né, que Jesus vai explicando, você vai tendo esclarecimento dos planos do Senhor na nossa vida, né? Uma outra dúvida que para ilustrar aqui foi aquele jovem que nasceu cego e passou a sua infância inteira cega, né? E hoje já era um rapaz.
e Jesus o curou e mandou lavar, né, os seus olhos, untou, né, os seus olhos e mandou lavar no tanque de Siloé, né? E aí os fariseus perguntaram, né, algo que é absolutamente natural: por que esse rapaz nasceu cego? Afinal, né, a culpa é dele ou dos pais dele? Quem pecou? Né? Nós temos essa sequência, essa lógica humana que, assim, se algo de ruim acontece na sua vida, ou é porque você errou, ou seu pai errou, né, ou alguém da sua família, e você está pagando algo que você fez. Mas no reino de Deus não é assim que as coisas funcionam, né? E Jesus, nesse caso, né, assim como em outros, ele mostra que todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus. E no tempo de Deus, esse rapaz foi curado, né, para aprendizado dele, nosso aprendizado, né, e para que a palavra de Deus fosse plena. Então, muitas vezes nós não vemos, né, porque essas coisas podem acontecer na nossa vida, mas o Senhor tem planos, né? Assim como Jó, né, não conseguiria ver aquilo que, né, o que o Senhor queria, apesar de ele ser um homem justo, né, e aos olhos dele fazer tudo correto ao Senhor, mas o Senhor tem planos, né, e tinha planos na vida dele e na nossa, através da vida dele. Então aqui os fariseus, né, eles significavam separados, né? Então eles eram esse grupo que se sentia separado, né? O próprio Paulo, ele acaba lá em Atos falando, né, eu sou fariseu, filho de fariseu, ele que era da escola de Gamaliel, ele que era um homem muito sábio, né, mas buscava seguir ao Senhor, mas não tinha entendimento da verdade, até Jesus aparecer diretamente para ele. Assim, né, ele vai explicando, né, sobre essa severidade do judaísmo, né, ao qual Paulo serviu, né, e os últimos grupos ali, o último grupo que eu acabei não falando, são os herodianos, né. Os herodianos, eles são aqueles que eram, né, de Herodes, né, e eles acabaram por se juntar para acusar Jesus, porque para eles Jesus era uma ameaça, né, contra a autoridade que eles tinham e também uma ameaça ao Império Romano. Então eles estavam do lado do Império Romano, estavam com um grande temor que o Império Romano fosse contra eles. Então ali os saduceus, né, o nome vem de Zadok, família que detinha o cargo do sumo sacerdote desde Salomão, lá na 1 Reis 2, até pouco antes do surgimento desses grupos. Eram como os fariseus, uma facção dentro do judaísmo, e alegavam aceitar apenas os 5 primeiros livros de Moisés, o Pentateuco, né, os nossos 5 primeiros livros da Bíblia, né, como certa reserva, pois eles não acreditavam em anjos, espíritos e nem na ressurreição. Isso eu já expliquei, né? Então ele fala. E os herodianos eram os apoiadores da dinastia de Herodes, né, uma espécie de marqueteiro, né, esses que ajudam os políticos, né? Então buscando sempre convencer o povo, né, do governo direto de Roma. Então, eles tinham interesse nacional. A vida social e religiosa de Jesus. O mestre participava de uma vida social intensa. A escolha dos seus discípulos, como Filipe, André, Pedro e Natanael, aconteceu num ambiente entre amigos, entre irmãos. Está lá em João 1,43, o qual eu já li. Os 2 primeiros capítulos de Lucas apresentam um começo muito humano de Jesus, apresentando amigos, vizinhos, parentes, como Zacarias e Isabel, né? Os filhos de Zebedeu, né? Os filhos do trovão, João e Tiago, está lá em Mateus 26, 37, e eles eram primos de Jesus, né? Zebedeu era um pescador da Galileia, está lá em Marcos 1, 19, e marido de Salomé, Mateus 27, 56, e Marcos 15, 40. A irmã de Maria, mãe de Jesus, João 19. Então, Lucas descreve esse desenvolvimento físico de Jesus, né? Que ele crescia em estatura, crescia em sabedoria, né? Lucas 2,40. Então, mostra que Jesus também foi apresentado no templo, em Lucas 2, né? No Lucas 2, 20, 22. Ele interagia com as pessoas independente da sua condição social e espiritual, né? Então, ele falava com os publicanos, falava com os pecadores, né? Falava com o fariseu, falava com a mulher pecaminosa, aquela adúltera, né, que seria apedrejada. Jesus falava com, né, a mulher samaritana, lá em João 4, né? Então ele falava com o fariseu, nem dirigia a palavra, né,
para uma samaritana, um samaritano, né, muito menos sendo mulher, né, e Jesus ele mostrou essa interação, né, religiosa, né, e social. E terceiro item, características próprias do ser humano. Então Jesus ele nasceu de uma mulher, né, embora ele nasceu por uma ação sobrenatural, a Maria, né, ela teve todos os períodos do parto, né? Lucas, o médico, ele acabou descrevendo isso, né? Como qualquer outro bebê, ela sofreu, né? Chorou, sentiu angústia, né? Em Hebreus 13, né? Jesus sentiu angústia, então sentiu sono, fome, sede, próprio, né? A mulher samaritana, ele estava com sede, estava cansado, né? Ele foi até um poço, então ali mostra a natureza, né? A diferença é que não ficou morto como qualquer pessoa normal, né? Mas ele ressuscitou no terceiro dia. Né? Passando pelo ardor da morte, está lá em 1 Coríntios 15, e ainda como homem, ele dependia tanto da oração, como também do Espírito Santo. Então, Lucas 4:1, Lucas 14, Lucas 5:16, Lucas 6:12. Aí mostra, né, que o Senhor Jesus, em sua experiência humana, participou da fraqueza física e emocional, mas não da nossa fraqueza moral e espiritual, né? Então Jesus, ele tinha, né, teve e tem o corpo, né? Ele é 100% corpo, mas ele é 100% Deus. Isso é importante nós frisarmos aqui, estou repetindo, mas é algo que abre espaço para algumas heresias, como, não, ele é metade homem, metade Deus. Alguns dizem que não tinha alma, era o espírito apenas, né? Mas a natureza dele é justamente igual a nossa. Heresias que negam a humanidade de Jesus. Claro, nossa diferença, né? Não vou falar que nós somos iguais a Jesus, né? Todos nós fomos nascidos do pecado, né? Mas em Cristo nós podemos ser santos, separados, né? Mas a nossa pureza, né? O livrar do pecado apenas com a nossa morte. Mas, né, o importante é nós sermos hoje melhor que ontem e amanhã melhor do que hoje. E quais são as heresias? Agora o item 2, né? Então eu vou falar agora um termo para ficar um pouco mais prático. Quais são as heresias que negam a humanidade de Jesus? A primeira delas é o apolinarismo, né? Então o Apolinário foi um bispo em Laodiceia, e ele nasceu ali entre 310, né, e faleceu em 392. É uma doutrina que nega Jesus encarnado, teve o espírito humano. Então, usando a linguagem teológica do Apolinário, os elementos de soma, né, que significa carne, o corpo, né, e psique, que seria a alma animal, né, e a sede dos desejos, paixões, apetites, né, e pneuma, né, de pneumatos, né, que seria a alma racional, né? Então existe uma diferença do grego, né? Sárquicos, né? Sárquicos é a mesma palavra para pecado e para carne, né? E pneumáticos, que aí espiritual, né? Então há uma diferença, né? Em relação a Jesus, ele dizia que Jesus possuía um soma humano e uma psique humana, mas não um pneuma humano. Então, segundo Apolinário, o verbo, né? Então João 1:1, né, até 14, ele teria o lugar da alma na encarnação, com isso negando que Jesus tivesse espírito humano. Claro que o nosso espírito, a nossa alma, eles vivem num embate, né? Agora, Jesus não tinha isso, né? Todas as coisas andavam juntas, né? Mas a alma, né, que é a sede das nossas vontades, e o Espírito que é dado por Deus para que, né, aqueles que são guiados pelo Espírito Santo serão chamados filhos de Deus, Romanos 8, né? Então é importante nós entendermos que Jesus veio, né? Ele veio, desceu em carne, destituiu da sua glória, né? Se humilhou, né? E veio como homem, né? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Reação da igreja, né? Então o que seria essa reação da igreja? A humanidade plena de Jesus está clara no Novo Testamento, que fala do corpo físico de Jesus, lá em Lucas 24, em João 2, né? Em Hebreus 10:10, né? E também de alma e de espírito, tá lá em Mateus 26:38, Lucas 23:46. Estou falando porque às vezes você está sem o nosso livreto, mas quer ler nas escrituras, o que eu recomendo, né? Eu já fiz, mas senão o vídeo ficaria muito extenso, tá? Já estamos passando dos 20 minutos, mas eu gostaria que vocês podem pausar, se tiver tempo, e examinar as escrituras, é muito importante, por isso que eu tenho falado. A diferença é a sua impecabilidade, do modo que ele é o verdadeiro homem,
em 1 Timóteo 2,5. O apolinarismo foi declarado heresia no Concílio de Calcedônia em 451. Outra heresia é o monotelismo. O monotelismo é a doutrina cristológica do patriarca Sérgio de Constantinopla, que ensinava a ver Cristo uma só vontade. O termo vem de duas palavras gregas, monos, que é único, e teloma, que significa vontade, desejo. Era uma tentativa de conciliar a teologia monofisista com o credo de Calcedônia, que reafirmava as duas naturezas intactas, separadas e inconfundíveis de uma só pessoa em Jesus. Então, nós precisamos entender que a Trindade, né, ela é lógica, só que ela é supralógica, né? Ela não é irracional, né? O nosso culto, né? O nosso entendimento, ele precisa ser racional, mas nós precisamos entender que a natureza divina, ela é suprarracional, né? Nosso entendimento, ele é limitado ao ponto de entender completamente a natureza, né, da Trindade, da natureza de Jesus, né? Mas a Bíblia é suficiente para que nós possamos seguir aquilo que ele nos mandou seguir. Então, não busque, né, ter a lógica em tudo, né? Eu sou bem examinador das Escrituras, eu que sempre busco, né, a verdade nas Escrituras, né? E posso falar para vocês que cada vez que eu leio a Bíblia eu me emociono e eu vejo mais como Deus é perfeito e como Deus fala conosco através das Escrituras, né? Eu acho que é a maneira que Deus mais fala comigo. Então, recomendo que algumas pessoas busquem, né, profetas, busquem de outra maneira Deus falar com eles, mas aí a leitura e o examinar e ler a palavra de Deus com o coração aberto, né, pedir que o Senhor nos dê, né, a fé de Abraão, nos deu o entendimento de Salomão, nos deu o coração de Davi, que nós possamos, né, que ele fale conosco como ele falava com Moisés. Então nós precisamos orar para que Deus nos dê um novo coração e uma nova mente, para que nós possamos ter um entendimento maior das Escrituras, porque a sabedoria vem do alto, não vem, né, do homem, mas nós precisamos nos inclinar, nos esforçar, porque nós precisamos amar o Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento e com todas as nossas forças. Então, a gente precisa se esforçar para conhecer. Parabéns para você que está aqui ainda assistindo à Escola Bíblica Dominical. Então, aqui continuando, é evidente que as ações de Cristo, como caminhar, comer, beber, interagir, são puramente humanas, né? mas são produzidas pela natureza humana sob a direção divina. Ao perdoar pecados, era a manifestação da vontade de Cristo, na natureza divina. Sofrônio, patriarca de Jerusalém, em 633, refutou esse monotelismo, dizendo que existe em Jesus duas vontades, sendo a humana submissa à divina. E o último item, né, que é um item, o pastor ele dividiu, né, em 3 itens principais, para que o primeiro item mais importante, para que nós conheçamos a verdade, né? Geralmente o pastor Ezequias ele faz essa divisão, né? O primeiro capítulo como mais importante, mas o segundo e o terceiro é de um termo mais prático, mais encurtado e direto àquilo que a gente precisa tirar essas heresias, porque muitas vezes nós podemos ouvir, muitas vezes na internet, as pessoas, né, escutam muito na internet, a internet tem um alcance, mas essas heresias, elas se renovam, né, e ela vem de papel como se fosse uma nova roupagem, né, mas você vai ver, é a antiga heresia que muitas vezes pode estar entrando na sua e na minha igreja. Quais países, né, então como essas heresias se apresentam nos dias de hoje? Então quais são os países que Jesus visitou quando esteve entre nós? Podemos afirmar que Jesus visitou durante a sua vida terrena 3 países. Egito, lá em Mateus 2,14, Israel, o centro das suas atividades, né, o Cafarnaum, né, sendo a cidade do início do seu ministério, e a Fenícia, que é atualmente o Líbano. Mas não faltam crenças bizarras sobre a vida de Jesus, né? Não somente o movimento Nova Era, né? Que são vários grupos ocultistas, né? Que costumam ensinar sobre Jesus na Índia, né? E os mormons, né? Que declaram que ele esteve nos Estados Unidos. A Bíblia, porém,
nada disso menciona, né? Ensina-nos a rejeitar as fábulas, né? Então, em 1 Timóteo 4:7. Né? O evangelho não mostra um Jesus estranho. Então muitas vezes tem um novo evangelho, né? Se você ler, né, no final da sua Bíblia, lá em Apocalipse, fala, né, se for colocado alguma letra a mais, né, se for retirado alguma coisa desses livros, né, que as maldições desse livro sejam colocadas sobre a vida daqueles que o modificaram, né? Então nós vemos hoje algumas religiões com falsas religiões, né? Porque a religião vem de religar com Deus, né? E essas religiões, entre aspas, vêm com um novo evangelho, ou vêm com a Bíblia modificada, né? Acrescentada, ou até um livro paralelo que, né, reforça que esse livro seja mais importante, ou dê uma novidade que não está na nossa Bíblia, né? E também existem alguns outros, né, que colocam a tradição acima da Bíblia, né? Acima da palavra de Deus, né? E essa tradição, muitas vezes, ela é contrária a Bíblia. Então, quem conhece a Bíblia, quem estuda, quem busca, quem pede para o Espírito Santo revelar as verdades que estão nela, com certeza não será enganado, né? Então, nós precisamos, né, que senão, até Jesus fala que, né, em Apocalipse, fala que o tempo tem que ser encurtado, porque senão até os salvos poderiam cair nas mentiras, nas ciladas do inimigo. A Bíblia, por nada disso, menciona, né? Então, para rejeitar essas fábulas. Então, Jesus era visto como alguém da comunidade. Então, essa invenção desses esotéricos, né, contraria os relatos do Evangelho de Lucas 4:22, onde Jesus é apresentado como alguém que era natural da comunidade, e não como um estrangeiro, né? Ali Jesus fala sobre, na verdade, ele volta para Cafarnaum e eles falam assim: ele não é esse aí, o filho de José, de Maria, irmão de Tiago, de Pedro? Então, eles olham para Jesus, né, e ele pôde fazer poucos milagres porque por causa da pequena fé que havia ali. Então, você percebe, né, que ele era visto como um homem normal que cresceu no meio deles, né? Então, não é esse o carpinteiro, filho de Maria, de Tiago, de José, Judas e Simão? E não estão aqui conosco os seus irmãos? E escandalizado, está aqui escrito em Marcos 6:2. Ora, tal atitude do povo não se justificaria se Jesus fosse um recém-chegado, né, da Índia, ou seja, lá onde a heresia vai criar, de onde veio Jesus. Então, a conclusão, né, para não estender mais que meia hora, é o nosso compromisso em seguir o exemplo de Jesus no relacionamento com as pessoas. É importante que nunca nos esqueçamos os pontos essenciais da presente lição sobre a verdadeira identidade do Senhor Jesus. Ele é o Deus verdadeiro, em toda a sua plenitude, igual ao Pai. E como homem, em toda a sua plenitude, viveu e andou entre nós, seres humanos. Perfeito, meus irmãos? Prazer muito grande, fico feliz que vocês chegaram aqui no final. Fico aberto, vocês podem comentar, tirar dúvidas ou podem acrescentar aqui nos comentários, né? Então eu estarei respondendo cada um de vocês. Agradeço. Se foi edificante para vocês, não deixa de curtir, não deixa de seguir, né? Eu pretendo colocar mais vídeos futuramente, talvez os vídeos mais curtos, né? Mas vocês, estou aberto para conversar, discutir, né? E conhecer cada vez mais a verdade do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, Salvador da nossa vida. Deus abençoe. Até a próxima.